Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Série Aqui Coder. O meu nome é Henrique e hoje a gente vai fazer uma data table usando o ShadCN. Bom, então aqui eu tenho um setup inicial. Que só meio que eu já fiz as colunas e as linhas e defini umas interface vazia aqui só para o TypeScript não reclamar muito. E eu tenho o card, que é do ShadCN, e esse componente de DataTable, que vai ser o nosso componente principal. No momento nele eu só tenho a table, que essa table é do ShadCN, que só tem estilos e é para renderizar os estilos. Dessa DataTable seria um super componente que ia ter as funcionalidades que a gente precisa. Então isso daqui só está renderizando uns dados estáticos aqui, mas o próximo passo seria a gente fazer ele renderizar as linhas e as colunas para nós. Então eu já vou implementar essa parte aqui agora. Ok, então fiz bastante coisa aqui. Uma coisa que eu mudei para produto aqui, é melhor para exemplificar. Columns aqui, eu fiz uma define columns, já vou mostrar como é que funciona. Mas basicamente é só definir um array de columns aqui, umas rows, e aqui esse generate aqui ele só gera 20 itens aleatórios aqui para mim, para ficar mais fácil de trabalhar. Aqui no main acho que seria isso mesmo. E agora voltando aqui na data table, você pode perceber que eu estou fazendo um import aqui desse define columns da data table. Para quem não sabe, uma mãe para fazer isso é você ter duas scripts tag aqui do componente, uma só com lang aqui e a outra para setup. Que daí você consegue fazer esses export de interface, de funções ou o que você quiser aqui. Aqui também a interface é meio complicadinha, não é tão complicado assim, mas essa column aqui ela só recebe um tipo. Aqui só está um objeto genérico. E daí você pode ter o ID, o label, que são uma string, e o field, que eu quis deixar essa opção aqui para ele pode ou definir uma string, que ele já vai renderizar o que está nessa string, igual do Bitfy lá, ou você pode usar uma função. É igualzinho do Bitfy aqui, só que eu mudei um pouquinho os nomes aqui para ser label, field, ao invés de itens é rows, só para combinar um pouquinho mais do jeito que eu gosto de fazer aqui. Esse define columns é só um helper para essa interface aqui, que ele só recebe o tipo do objeto e ajuda você a já definir as tipagens do array aqui. Depois aqui tem umas partes meio complicadas, que é essa da generic aqui. O que é esse generic? É a mesma coisa que esse generic do TypeScript aqui, só que para componentes do Vue.js. Isso daqui vai ajudar a gente para fazer a tipagem de slots depois. Por enquanto eu só coloquei aqui para poder definir essas próprias aqui. Vai ser rows, uma array de T, e as columns também vai ser uma array da DataTable column de T. Para eu já aqui ele meio que já herdar as tipagens desse produto aqui. Então aqui eu já estou herdando a tipagem desse produto e aí eu consigo fazer alguns esquemas bem legais depois. Daí a gente tem o Cfind Field Value aqui, que é uma coisa no template. Mas vamos fazer aqui no template aqui, falar aqui do template, que é bem basicão aqui, só um array das columns e renderiza a label. Para renderizar a linha, são dois loops, um pelas de rows, um loop nas linhas,
para renderizar as linhas, e depois mais um loop nas colunas para renderizar os valores das colunas. E agora você pode ver, daí aqui usa essa função aqui que é só para deixar mais fácil as coisas, que ele só verifica se o field é uma função. Se for, ele chama a função, se não, ele só chama o get do Lodash, que é uma lib que todo mundo conhece, que é só facilita eu retornar, tipo, eu posso usar tipo product category name, alguma coisa assim, ou também tem como fazer usar essa array, só que daí eu passo uma string e fica as coisas mais fáceis aqui. O que você está fazendo daí? Ele renderiza essa tabela aqui, bem bonitona já, mas ainda a gente pode fazer umas coisas para melhorar ela. Ok, então agora o próximo passo seria os slots. Eu vou fazer só dois aqui, tem como fazer mais, mas vou fazer os dois principais, que é o slot de coluna, para caso você queira colocar um ícone aqui, e o slot de item, que por exemplo vamos substituir as tags aqui, vamos colocar uma badge, um componente badge bem bonitinho para poder renderizar isso daqui de um jeito legal. Aqui no status acho que também só para trocar a cor talvez, mas vamos vendo aqui. Então eu vou implementar isso aqui e já volto rapidão. Ok, então pessoal, eu implementei os slots aqui, tanto de coluna quanto de linha. E como é que tá funcionando aqui? Bem igual o Bitify mesmo, colo. Eu tô usando traço aqui, por causa que o ponto às vezes não dá um bug com o código, mas dá um bug com o slint, essas coisas. Então tô usando traço aqui para ficar mais fácil. Então seria o slot do column é column traço id, que a gente define aqui, id da coluna. E também tem aqui o row traço id da coluna, que daí a gente define o slot da coluna dentro da linha. Aí a gente tem aqui, eu coloquei um ícone na coluna de tags, eu coloquei um ícone de tag, e na coluna de create at e update at eu coloquei um calendáriozinho assim. Aí nas da linha só fiz o esquema do status ali para ele ter uma cor vermelha ou verde, e na tags aqui eu fiz uma lista de badges ali. Agora no data table aqui, não mudei quase nada praticamente, eu só coloquei aqui onde antes tinham, ele só renderizava direto a ser label, eu só coloquei um slot aqui com esse nome dinâmico, column traço c.id. Daí eu passo um bind aqui do column para eu poder usar isso no slot. No table, na da linha aqui é a mesma coisa, só dá um nome para o slot e passa a linha e a coluna aqui como bindings, e a gente pode usar eles aqui desse jeito. E o bom aqui é que aqui ele já consegue herdar a tipagem aqui, bem bom, bem legalzinho. Eu não precisei fazer nada explicitamente dizer qual é a tipagem do slot, mas também tem como fazer isso daí, caso seja necessário. Mas aqui o legal é que ele já conseguiu herdar sozinho, então não precisa fazer nada. Então aqui a gente já tem aqui a table, essa column eu já sei que já sei aqui que ele já herdou a data table column do row. Aqui na column não faz muito sentido, por causa que você só vai usar o label mesmo, mas aqui no row, bem legal que a gente o status ele já sabe que tem inativo ou inativo, a gente pode usar aqui. As tags eu já sei que é uma string de tags, e bem legalzinho aqui, o autocomplete fica uma delícia, mas ok. E o resultado que isso dá para nós é essa tabelazinha bem bonitona, que a gente tem um ícone aqui na coluna, podemos já trocamos aqui para mostrar umas badges, e temos uma cor bem bonitona aqui.
Tem bastante código, mas é por causa que a gente teve que definir bastante tipagem do TypeScript, mas isso daqui é bem mais tranquilo do que parece. Bom, então agora vamos colocar aqui um select, que é aquela checkbox que você coloca aqui e você pode selecionar os itens de uma tabela. É bem útil em alguns casos aqui, então a gente já vai implementar essa parte aqui também. Ok, então pessoal, coloquei o select aqui. Primeiramente eu criei uma variável aqui, que é uma ref para armazenar os itens selecionados aqui no app, componente py, assim por assim dizer. Coloquei um display aqui no perto, só para a gente poder ter um feedback, e eu estou usando o vmodel select aqui com essa data table. Aí na data table eu só coloquei duas props novas, item key, enable select. Item key é para a gente pegar a gente poder procurar mapear uma ID única na row, para a gente poder decidir qual que está selecionado ou não. E o Enable Selection é só que ele vai exibir uma checkbox lá na data table. E aqui tem o Define Mode aqui, só para a gente poder ter esse vmodel aqui do Select. Daí aqui embaixo a gente tem dois novos métodos. Um do iSelect, que ele só pega o item aqui e vê se ele pega aqui da row e daí vê se ela está selecionada ou não. Bem simplesinho. E o turbo ele só tira ou coloca aqui dessa row no item lá. Bom, então tem várias formas de fazer esse select, assim por assim dizer. Tem alguns frameworks que jogam o item inteiro lá no array do select, ou eles fazem por index do select, mas eu acho melhor fazer por esse daqui, o item key, assim, que funciona melhor com uma API externa, assim por assim dizer, que eu cheguei a usar antigamente aqui, então por isso que eu gosto de fazer esse esquema aqui de armazenar um array de IDs do que o item inteiro ou o index delas. E aqui que mudou o template, é só que tem esse table head aqui, que ele é só para colocar o espaço lá que eu preciso. E aqui que tá a checkbox mesmo, ela só faz um vmodel e select e um update vmodel, que é para dar o toggle. O resultado que isso dá para nós é essa table aqui, bonitona. E tem uma checkbox aqui, a gente pode ir selecionando a checkbox aqui. Uma parte que eu esqueci de falar. Aqui no table eu passei também aqui o item key, que tem a ID e o enable select. Então daí a gente pode ver aqui. Ele vai selecionando aqui, ó. Tipo esse da ID 6, tá ID 6 lá. Você tirou. E a gente pode ir trabalhando nisso daí. Bom, então pessoal, agora eu vou adicionar ordenação nessa table aqui. Que a ordenação é tipo ordenar por data, por tag acho que não vai dar, por status, por preço melhor, preço maior, etc. Então vamos lá. Bom, então pessoal, eu coloquei um sort aqui. Que eu primeiramente eu defini essa interface. Aqui em cima, data table sort. Ele tem um key que diz qual é a ID da coluna e um direction aqui, que é a ASCII ou DESC. Aí eu só passei como um vmodel aqui, porque esse daqui ele muda de acordo com qual coluna o usuário clica lá, ele vai mudar o sort. Ok, agora vindo aqui na data table, tem essa interface que eu já falei. E aqui tem um model e eu tive que fazer algumas alterações aqui. Que eu precisei formatar todas as linhas e as colunas antes de usar elas. Por que disso? Porque tem uns highlights aqui. Para ele poder fazer um sort melhor aqui
Daí eu já vou fazer, eu já falo, facilitar o sort. E daí eu já faço o sort do valor já retornado do field function, por exemplo, assim. Se eu não fizesse esse formato aqui, esse daqui ia dar problema, porque aí ele sempre ia sortear por uma function aqui, não ia dar muito certo. Então aqui eu já formatei, e daí o que ele faz? Que esse formato aqui do coluna ele só garante que tem uma ID, e o formato do rows ele pega meio que para cada ID ele vai dar um formato do field aqui. Então o que muda? Por exemplo, a ID aqui ele vai fazer tipo a ID, objeto ID, tá. Às vezes você vai ter um nome, então daí o que ele vai fazer? Vai dar o nome aqui. Esse prejudica o sort. Não, por causa que ele já tá puxando o dado já tratado. Então isso resolve alguns probleminhas que a gente poderia ter. E aí aqui eu uso ordered e uso order by do Lodash, que é mais fácil já. E daí ele já tem alguma. Já resolve esse problema para nós aqui, porque tem dois sort, o sort pode ser um array, ou uma aqui só, e aqui também o desk tudo. Então o Lodash já resolve isso para nós, já facilita bastante aqui. E daí o que eu coloquei aqui foi, tem mais algumas 3 funções aqui. Vamos começar por essa daqui, que é sorting. Eu só verifico se ele está sorting, está fazendo sort por essa coluna ou não, só para poder mostrar aquela um ícone da seta lá. E se sorting desk, só se ele está ordenando por uma ordem descendente ou ascendente, também para seta. Esses dois são para display. E esse aqui seta o sort realmente. O que está acontecendo aqui? Primeiramente ele verifica se tem um sortable, que isso daqui é para desabilitar o sort em algumas colunas. Daí depois ele procura se essa coluna já está inserida no array de sort lá. Se sim, se ele já está adicionado no sort e a direção for desk, ele vai remover isso daí, que é pra ele meio que faz assim. Você clica lá na coluna, ele tipo não tem um sort, você clica na coluna, ela vai adicionar, ela vai começar ordenando por ordem ascendente. Se você clica de novo, ele troca para a ordem descendente. E se você clica mais uma vez, ele remove o sort. Aí vai seguindo esse esquema. Então o que ele faz? Tá na ordem descendente, ele remove o sort. Se está na ordem ascendente, ele só troca para descendente. E se não tem nenhum deles aqui, ele adiciona uma nova. Aí no template eu só coloquei aqui um ícone de arrow, só para ter um feedback lá para o usuário se está se ele está fazendo sort ou não. E aqui na table head eu coloquei eu já só chamou o set sort aqui. E dos formatos aqui eu só troquei para ele usar o ordered, que daí já está do order e o formatado já aqui, que é só um compoted para facilitar para nós, e o format cons também é a mesma coisa, só tá garantindo que essa daí está definida. E aqui é um how que eu tive que fazer um esquema aqui, e no formatado eu vou precisar da row original, por assim dizer. Então eu coloquei esse how aqui, e daí depois eu faço as definições que eu preciso. O resultado que isso dá para nós é isso daqui, ó. Temos a table, eu posso ordenar por preço, se clicar de volta ele muda para descendente,
E se clicar de volta ele não ordena por nada. Então ele suporta muito sorting. Acho que um bom teste seria esse daqui no status. Primeiramente vamos ordenar por status ativo e depois a gente vai pegar pelo menor valor para o maior valor. Aí, ó. E fica bem certinho aqui. Ativo, do menor para o maior valor. E aqui tem os inativos que é do menor para o menor valor. Olha só, bem legalzinho. Deixa eu desativar aqui. E aqui a tags, você vê que eu não consigo dar sorte pela tags por causa que lá no código. E eu adicionei a nova propriedade lá das colunas aqui. Sortable, que é uma booleana, e aqui na tags eu só desativei aqui para ela, que não tem como eu fazer um sort por um array, então é melhor não deixar aqui. Então pessoal, agora a última parte que vai ser paginação. O que é paginação? Vamos usar de exemplo aqui. Essa parte aqui. Para lá, para cá. Eu não acho que eu vou fazer isso daqui, mas mostra quantas rows tem, quantas rows por page. Você pode mudar aqui e você pode ir trocando as páginas por aqui. Essa partezinha aqui que a gente vai fazer agora. Bom, então pessoal, fiz a paginação aqui. Estou fazendo uma legalzinha. Essa daqui é uma paginação do lado do cliente ali. A página é o array JavaScript, mas meio que o conceito funciona para o lado do servidor também. E o que a gente tem aqui? A gente tem os números. Uma página para ir para o lado aqui, outra para ir para a primeira página e para a última página, e a gente pode controlar um pouco aqui o limite de itens. Tipo, página 1 aqui, pode mostrar 30 itens de uma vez, 10, 20 e por aí vai, ou todos de uma vez, 100. Vamos mostrar todos os itens e 10 aqui, ok. E tem meio que uma caption aqui que é só mostrando os itens selecionados, mas aqui também vou mostrar todos os itens ou algumas outras coisas. No código, vamos lá, eu tive que fazer uma alteração importante aqui, ó, na data table, que os itens estavam sendo ordenados aqui, mas isso é um pouquinho errado. Até coloquei aqui. Isso é um pouquinho errado porque normalmente você vai paginar isso no lado do servidor. Normalmente. Então o que eu fiz? A data table eu mudei para data table só alterar esse valor aqui e eu ter o vmodel. Dessa forma assim, tipo, eu consigo fazer um watch aqui, e se eu tivesse ordenando isso no lado do servidor, eu ia poder lidar aqui no nível da página, do componente. Então aqui eu só tenho sort e então eu movi aquele order by aqui. Mas se fosse um projeto real, seria a ordenação lá no banco de dados. Você só ia pegar esse aqui, a direction, e daí ia mandar no SQL, alguma coisa assim. Essa foi uma alteração importante que eu fiz. E outra parte foi que eu criei esse componente novo aqui, que é para lidar com a paginação para nós. Então, o que ele faz? Ele recebe uma página, que é a página selecionada atual. Esse daqui é um vmodel. O total rows, que é o total número de itens, e o total número de páginas que existe. Tem também o limite e o limite options, que é o limite de itens, tudo. Mas isso daqui não aplica nada no array, é somente como de renderizar aqui. Porque essas regrinhas de limitar também seriam no banco de dados. Na teoria seria num banco de dados, então eu tô fazendo eles meio que aqui, ó, nessa curte page aqui. Depois eu volto aqui para explicar, mas
Só para dizer que isso daqui é só display, para renderizar e não modifica o array original. E como é que isso funciona? A Visible Pages é meio que esses itens que estão aqui. Então eu meio que faço um cálculo ali para saber quais itens eu preciso mostrar. E esse Visible Page daí eu exibo ali como os 3, tipo eu sempre renderizo 3 páginas, 3 itens aqui. Por que eu fiz assim? Porque senão ia mostrar que tivesse umas 20 páginas, ia fazer 20 botões aqui e ia travar, ia quebrar o layout. Então a gente já limita por 3 aqui. O outro aqui seria esses botões aqui. Seria voltar uma página ou voltar para a página 1. Eles estão aqui, ó. Esse chevron left. Só fazer uma verificação ali. Se for a página 1 ele desativa o botão. Mas daí se eu clicar eu só faço selecionar a página 1 para 1. E o chevron left, que é para voltar uma página, ele só faz uma página menos 1. Bem intuitivo aqui. Eu renderizo os botões e daí tem o mesmo esquema para as próximas páginas. A página mais 1 e o outro vai para a última página. E aqui daí tem um limite aqui que é só um select. E aqui um select normal, que renderiza, faz um loop das opções e renderiza essas opções e seto a vmodo de limite. Mas isso daqui esse componente é só render, então ele não tem uma lógica complicada. A lógica está mais ou menos aqui nesse app mesmo, que é que ele ordena, ele pagina e faz tudo o que precisa. Então daí o que eu fiz aqui? Eu criei algumas refs novas, página, limite e total pages, que é computed, e eu movi o ordenado e eu tenho o current page agora, que ele só pega o página e o limite e calcula qual é o offset que eu preciso aqui. Como é que funciona isso daqui, Rick? É bem simplesinho. O slice ele meio que pega de um index para um outro index. Então, já que eu tenho a página e o limite, qual vai ser esse primeiro argumento aqui? Se a página é 1, seria o offset 0. Então vou começar no 0. Se for a página 2, seria a página a partir. Eu pego o limite, vamos dizer que o limite é 20. Então eu tenho que pegar do 20 até o 40. Então eu só faço o cálculo aqui do offset. O offset seria 20. Deu offset mais limite, que seria. Se o offset é 20, mais o limite que é 20, vai ser 40. Então, é um cálculo bem simplesinho. Assim. O generate já tinha falado, que é aquela parte de gerar uns itens aleatórios. Eu só aumentei para 20 aqui, para a gente ter bastante dado para usar. E aqui no template eu só usei o componente, dando página, e coloquei a caption aqui, que é um slot, nada complicado, tá aqui daqui, para eu poder renderizar esse select, esse texto aqui do select, sempre. Tá, daí você vai perguntar por que eu fiz 2 componentes separados e não fiz tudo na data table. Isso aqui ia ficar cheio de prop aqui, ia deixar esse componente meio grandinho, então eu achei melhor fazer separado. Daí você consegue. Mas se você quiser, você pode. Todas as prop que tá aqui você coloca na data table e só faz um rebind ali. Mas daí eu gosto mais de separar aqui para ficar um pouquinho mais organizado. Então a gente já tem uma data table bem legalzinha aqui. Bom pessoal, então quando que vale a pena usar uma data table assim? Meio que toda vez que eu uso a CDN eu prefiro fazer essa data table ao invés de usar o OpenStack. Então eu recomendo usar bastante
A manutenção é de vez em quando, você tem que fazer um ajuste aqui e ali, mas não é uma manutenção muito pesada não, então pode usar sem medo. E é isso por hoje. Como sempre, se quiserem querer olhar o código do projeto, tá aqui na descrição. Se gostarem do vídeo, deixem um gostei aí, se inscrevam no canal para receber novidades e até